Bom dia, pessoal. Vocês estão muito fraquinhos. Vou cortar o peixe frito e o açaí de quem não falar agora. Bora. Bom dia! Agora, eu tô com um pouco de retorno aqui, eu tava com uma certa dificuldade de ouvir. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Tá ok? Tudo tranquilo? Beleza. Eu quero saber também se... Quem que é aqui é de Barcarena? Sei que já perguntaram várias vezes isso, mas eu quero conhecer um pouco vocês também. Barcarena, tá. Quem é de fora de Barcarena? De onde vocês vieram? Tu é de São Paulo, né? Quem mais? Belém. Paragominas. Quem mais? Paraná. Acre. Rondônia. Caramba, vocês vieram de longe pra caramba, né, velho? São Geraldo do Araguaia. Não faço a mínima ideia nem de como é que chega lá. Bragança, terra boa, Bragança. Roraima, quem mais? Marajó, galera do Marajó aqui. E aí em cima? Ceará também. E aí de cima, não tem ninguém de fora? Concórdia. Como? São Francisco. Beleza, pessoal, olha, mais uma vez, bom dia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande desafio vir falar depois da doutora Mônica. Eu espero que vocês gostem e levem um pouco de conhecimento aqui, certo? Então, vamos começar. Sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro painel. A gente vai discutir a Lei 13.431. Vamos lá. Muito já se falou aqui sobre o sistema de garantias de direitos, né? Até no início da fala do nosso mediador, ele perguntou sobre a sigla, sobre a SGD. Na lei vem previsto que é a integração entre justiça, segurança pública, assistência social, saúde e educação. E, resumidamente, o que significa o sistema de garantias de direitos? Para mim, são os maninhos trabalhando todo mundo junto, certo? Cada um no seu papel, cada um dentro da sua atribuição, mas trabalhando de forma interligada, trabalhando numa rede, trabalhando abraçados, trabalhando juntos. E quem é o público-alvo dessa lei? Alguém lembra ainda quem é o público-alvo? Quem é o beneficiado direto por essa lei? Criança e adolescente, beleza. E onde que está o conceito de criança e adolescente? Como é que eu sei quando uma pessoa ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente? No ECA. E qual é a idade? De 0 a 12 incompletos criança, a partir de 12 completos e até 17 adolescente, certo? Então, a lei é obrigatoriamente aplicada para esse público. Para criança e adolescente que for vítima ou testemunha de violência. Depois a gente vai ver aqui, a doutora Mônica já falou, quais são os tipos de violência, certo? Mas assim, essa lei, ela só é aplicada para esse público? O que vocês acham? É só para criança e adolescente? Obrigatoriamente é só para criança e adolescente. Mas facultativamente a gente pode aplicar para quem tem entre 18 e 21 anos de idade, que também tenha sido vítima ou testemunha de violência. Tem essa previsão legal lá. Então, criança e adolescente, o conceito a gente vai encontrar lá no artigo 2º do ECA, certo? Se vocês quiserem é só dar uma olhada lá depois. E ela pode ser aplicada facultativamente para pessoas que tenham entre 18 e 21 anos e que tenham sido vítimas ou testemunhas de violência. E quais são os tipos de violência? A gente tem a física, a psicológica, a sexual e a institucional. A física é bem simples, né? Você dá um tapa, bate, dá uma bicuda, um foguetão, a física. A psicológica, ela vem discriminando lá uma série de situações, como discriminação, a pessoa fala coisas para afetar a sua autoestima, denegrir a sua imagem. Ela de alguma forma mexe com a sua cabeça, ela provoca essa violência a partir de palavras, de ações. A sexual, a gente tem a violência direta
com a consumação de atos. A gente tem a exploração sexual, que é quando uma pessoa ofere lucro, ela ofere renda a partir da comercialização da atividade sexual de outra pessoa, e tem o tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual. E a violência institucional? Alguém sabe me dizer como é que acontece? Quando é negado o atendimento? Por quem? Pela rede, muito bem. Pode acontecer também quando o atendimento é prestado, e aí é mais grave. Quando a criança ela é ouvida novamente, como a doutora Mônica falou, só o fato de relembrar já está sendo provocado uma nova violência. E se a pessoa que está ouvindo, ela não tiver preparada, ela não tiver passado por uma capacitação para fazer o processo de acolhimento, de recebimento dessa criança, saber como perguntar, não ser assim tão invasivo, às vezes até grosseiro em determinadas perguntas, acontece a violência institucional. Vocês conhecem esse personagem aqui? Quem é? Eu gosto muito de desenho, sabe? Eu assistia muito o Inspetor Bugiganga. Eu achava muito legal o trabalho dele de investigação e tudo mais. E por que eu trouxe ele aqui relacionado à violência sexual? Será que ele era um abusador? Claro que não. Mas é que assim, o crime sexual, ele é um crime cometido às escondidas. Ele é diferente do roubo. O roubo, eventualmente você está aqui na praça e tal, está fazendo as suas fotos lá, selfie e tudo mais, está batendo um papo no WhatsApp, alguém pega e dá um tapão no teu celular e leva. Às vezes te agride e tudo mais, leva teu carro, tua moto, tua carteira. Mas a violência sexual, como tipicamente ela acontece muito no contexto familiar, ou ela é cometida por uma pessoa que tem algum tipo de proximidade, de acesso a essa criança, é muito difícil de provar. É desafiador a instrução desse processo, de conseguir responsabilizar o autor. Então, eu trouxe, simbolizando o Inspetor Bugiganga aqui, porque precisa de um trabalho de investigação muito sério, de coleta de provas muito sério, para conseguir responsabilizar e reprimir esse tipo de ato. E eu vou focar aqui especificamente na questão da prova no crime sexual, que eu acredito que seja um dos maiores desafios, principalmente na vara especializada, da doutora Mônica. E agora eu queria contar com a ajuda de vocês. Pode diminuir a luz aqui para mim, apagar um pouquinho. E eu queria que vocês levantassem, todo mundo levantasse. Vocês estão muito sentados aí, já meio jururu e tal. Eu sei que está perto do horário do almoço, mas bora lá, todo mundo de pé. Sim, tudo. Pode desligar aqui no palco também para mim, por favor. Pode apagar tudinho. Pode espreguiçar, relaxa, solta o braço. Vocês estão em casa, relaxa. Já é o último dia, né? Daqui a pouco tem praia. Isso, então bora lá. Vamos lá, pessoal, a gente vai fazer um exercício aqui sobre credibilidade, certo? Tá todo mundo aqui comigo ainda? Levanta a mão quem tá me ouvindo direitinho, vai. Isso. Agora vamos lá, agora a gente vai se acalmar, vai todo mundo fechar os olhos. Devagarinho, não vai acontecer nada com vocês, tá? Podem fechar os olhos. Bora que eu tô vendo daqui, hein? Quem não fechar o olho vai pagar uma prenda aqui em cima. Agora, eu quero que vocês imaginem que vocês estão conversando com uma pessoa. Essa pessoa pode ser um parente teu namorado, tua namorada, um primo. Ele está te contando uma história. Na verdade, ele está te contando uma potoca. Mas uma potoca muito grande assim, sabe? E tá na cara que ele está mentindo, muito, descaradamente, está mentindo demais. Eu quero que você imagine quais foram os elementos que você analisou para identificar que essa pessoa estava mentindo para você. Será que o sexo dela tem alguma interferência nisso? Se é um homem ou se é uma mulher que está te contando essa história? Tem diferença entre a credibilidade de homens e mulheres? A idade dessa pessoa, ela interfere de alguma forma? Se é uma criança que está te contando essa história, ela vai ter mais ou menos credibilidade? Se é um adulto, se é um idoso, a forma como ela fala, se ela fala muito devagar,
se ela fala baixinho, ou se ela fala muito rápido, muito acelerada, muito agoniada, se ela gesticula muito, ela vibra muito, se ela desvia o olhar, ou se ela olha nos seus olhos. Isso faz diferença quando uma pessoa está te contando uma história, para ela ter mais ou menos credibilidade? Eu quero que vocês lembrem desses elementos e pensem nessa história, nessa potoca que essa pessoa estava te contando, nessa mentira deslavada. Agora, devagarzinho, vocês podem abrir os olhos novamente. E agora eu quero que vocês me contem. O que vocês analisaram para identificar que essa pessoa estava mentindo? O quê? Olha quem está dentro da igreja. Então, pessoal, o que vocês analisaram para identificar que essa pessoa estava mentindo? Vocês podem sentar já também, tá? Pode descansar. O que vocês analisaram? Essa pessoa suava muito, ela gesticulava muito, o que ela fazia? Alguém? Ela não olhava, ela desviava o olhar. Como era a fala dela? Ela gaguejava, se atrapalhava. Por que eu pedi pra... Alguém ainda está aqui comigo? Vou fazer assim, ó. Vocês me ajudem, vai. Isso é mágico, velho. Eu adoro fazer isso. Bom, esses são todos os fatores que interferem em como a gente percebe a credibilidade de uma pessoa. E por que isso é importante? Porque principalmente no crime sexual, como eu falei para vocês, é um crime que às vezes não deixa vestígio material, não deixa prova da existência dele. Não tem testemunha, não tem vídeo, não tem nada. Como é que eu provo? Eu dependo única e exclusivamente da vítima. Por isso, a importância do depoimento especial, com o objetivo de trazer uma prova de maior qualidade. Mas aí o que é analisado? É uma pena, vamos supor aqui, o estupro de vulnerável. É uma pena muito alta, que na maioria das vezes depende única e exclusivamente da palavra da vítima. E essa vítima, ela tem menos de 14 anos de idade. E um dos fatores que interferem é o quê? Em como a gente percebe a credibilidade de uma pessoa? A idade, certo? Então, uma criança, ela possui mais ou menos credibilidade que um adolescente? Como que isso vai interferir? Então, lá na minha pesquisa de mestrado, da UFPA, eu fiz um levantamento sobre isso, fiz uma pesquisa sobre como que as pessoas percebiam a credibilidade de quem estava prestando depoimento sobre o relato sexual, certo? Então, eu fiz um levantamento dos Estados Unidos e da Austrália, e eu descobri o quê? Que para eles, a criança, ela tem mais credibilidade. Por quê? Alguém aqui já ouviu falar aquela história de que criança não mente? Sim ou sim? Não ouviu? Mas existe esse dito popular de que a criança ela é muito sincera, ela é muito espontânea, ela não mente, ela não tem malícia, certo? Mas e aí? Outra discussão que gira em torno disso é a capacidade de memória. Alguém aqui tem filho pequeno ou já teve filho pequeno? Como que era a memória do filho de vocês? Ele costuma lembrar as coisas assim, de que passa de uma semana para outra, ou ele se esquece? Costuma lembrar? Uma discussão muito grande que tem é sobre a memória. Até que ponto, ou a partir de que idade, a criança passa a ter essa memória e essa capacidade de relatar fatos pretéritos? Porque a ocorrência do abuso, da violência, é um fato pretérito, certo? Então ela vai precisar lembrar do que aconteceu e ela vai precisar relatar isso para alguém. Geralmente, pode ser para o conselho tutelar, pode ser para o serviço de saúde, pode ser na delegacia, no Ministério Público, no Judiciário, ela vai precisar relatar isso. Então tem uma discussão sobre a memória, a capacidade de memória dela, a capacidade dela de relatar esses fatos. Isso está intimamente relacionado com o tipo de pergunta que é feita. Vocês sabem a diferença entre pergunta aberta e pergunta fechada? Não? Sim?
Isso que eu fiz é uma pergunta fechada, porque ela admite uma resposta direta de sim ou não. É diferente de eu te fazer uma pergunta, o quê? Como? Quando? Como foi? Então isso interfere. Então a pessoa que está inquirindo essa criança, esse adolescente, ela interfere diretamente na qualidade do relato dessa pessoa e na forma como a credibilidade dela é percebida também. Tem a questão do sexo. Como que o sexo interfere? Nas pesquisas que eu fiz o levantamento, o que acontecia? As pessoas que foram entrevistadas, elas tinham a crença de que o homem, por natureza, mente mais do que a mulher. Não sei se isso é verdade. Mas... Não, pega essa aragem, doutora. Mente mais do que... Pois é, as pessoas entrevistadas, elas têm essa crença. Não sei de onde elas tiraram isso, de que o homem mente mais do que a mulher. Eu, particularmente, eu acho isso um absurdo. Mas é o que a gente tem na pesquisa científica. Então, mente ou não? Então, o que acontece? A expectativa é o quê? Se eu tiver, quanto mais nova for a vítima ou a testemunha de violência, maior é a possibilidade dela ser percebida com credibilidade. Se ela for uma criança do sexo feminino, o nível de credibilidade dela aumenta. Vai interferir também na forma como ela expressa suas emoções. Qual é a expectativa que se tem em relação a um homem que está contando sobre uma violência que ele sofreu? A expectativa é de que eu chegue aqui, meu Deus, aconteceu isso comigo, que eu chore, que eu soluço. Isso passa credibilidade para vocês? Vocês acreditam nisso? Então, tem essa expectativa também em relação a como ela expressa suas emoções. Que a expectativa é de quê? É de que o homem, que ele esteja aqui sempre, né, na postura, não, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu assado e tudo mais. E que a mulher não, que ela venha, que ela se emocione e tudo mais. Então, vamos lá. Criança pequena, do sexo feminino, e ela se emociona durante o relato dela. O nível de credibilidade percebida dela é muito grande. E isso impacta no quê? Em maiores possibilidades do réu ser condenado, da conduta dele ser reprovada, beleza? E vamos lá, como que era a instrução dos processos? Vocês conhecem o fórum daqui, de Barcarena, ou da cidade de vocês? Quem conhece o fórum? Já participaram de audiência? Já entraram na sala lá para ver como é que é? Já? Bem pouquinha gente, né? Das pessoas que participaram de audiência, no dia que vocês foram lá, deu suadeira, deu tremedeira, assim, deu um passamento, meu Deus do céu, né? Esse pessoal aqui, tudo de terno, de gravata, falando coisa difícil aqui pra mim, eu não entendo essas palavras. Agora vocês imaginem, uma pessoa que foi vítima de violência. Ela foi vítima de um abuso, que ela foi violentada, seja por um tio, por um primo, foi vítima de violência sexual. Vocês imaginem só essa pessoa com 10, 11, 12, 13 anos. E ela entra nessa sala que vocês foram para prestar esse depoimento. Vocês imaginem que a pessoa que vai fazer essa inquirição, que vai fazer essas perguntas sobre o que aconteceu, que ela não tem habilidade nenhuma para receber essa criança, para estabelecer uma relação minimamente de confiança, para ela se sentir segura para falar o que aconteceu. E essa pessoa está lá. Ela está numa sala como essa. Um ambiente extremamente formal, com pessoas que ela nunca viu na vida e talvez nunca volte a ver, para contar uma coisa do íntimo dela, uma coisa que machuca, que tira o sono dela, que a faz sofrer, que reduz as suas habilidades sociais. E ela traz consigo toda uma responsabilidade, porque quando o abuso é intrafamiliar, ela ainda é responsabilizada pela ruptura dos laços familiares, por toda uma relação que estava estabelecida, pela instabilidade financeira da família. E ela está nessa sala. E era assim que acontecia. E é assim que acontece em muitas cidades do país inteiro.
Com aquela recomendação de 2010 do CNJ, Belém foi uma das cidades que resolveu ser pioneiras em implantar o depoimento especial na vara de crimes contra a criança e adolescente. O que mudou com isso? Essa imagem aqui, vocês podem ver, isso aqui é essa sala de audiência aqui, certo? E a gente tem o promotor, o defensor ou o advogado do réu, se ele tiver condições de contratar, o juiz, o secretário de audiência, eles estão todos aqui, certo? E estão assistindo pelo computador o que está acontecendo na sala ao lado. Então a vítima, ela foi retirada desse ambiente assim totalmente inóspito, né, sóbrio, muito formal, em que muitas vezes acontecia a violência institucional, o dano secundário, ela era novamente vitimizada, e ela passou para a sala ao lado do depoimento especial. E não tem esse contato direto, inclusive em relação às perguntas. As perguntas são feitas por intermédio de um profissional. E ele meio que assim, quando é uma pergunta meio, sei lá, descabida, grosseira e tudo mais, ele traduz para a linguagem da vítima, para que ela possa compreender também e não seja uma linguagem tão jurídica, tão técnica. Então fica mais ou menos assim, pessoal. Aqui, do meu lado direito, a gente tem a sala tradicional, em que as pessoas ficam assistindo aqui pelo monitor e podem fazer perguntas, seja por ponto, seja por tablet, seja por telefone, há várias possibilidades. E tem a sala do depoimento especial ao lado. Agora, só isso foi suficiente para assegurar as garantias, os direitos dessas pessoas? Eu vou dizer para vocês por que não. Melhorou muito. Vocês viram que melhorou muito, né? Só da gente ter tirado aqui do depoimento tradicional e trazer para cá, para o depoimento especial, já foi uma evolução significativa. Muito boa mesmo. Só que o que acontece? A gente ainda tem um procedimento muito burocrático. E isso implica o quê? Muitas repetições. Vocês imaginem só. Para que o segredo seja revelado, seja comunicado às autoridades, qual é o caminho geralmente que ele percorre? Conta na escola ou conta para o pai. Geralmente se conta na escola, tem que contar para os pais também, certo? Aí o pai faz o quê? Ele pode ir ou no conselho tutelar, ou na polícia, ou no Ministério Público. Daí a criança vai ser ouvida. Se ele for na polícia, vai ser ouvida pelo escrivão, vai ser ouvida pelo delegado, eles vão fazer o procedimento, vão encaminhar para o Ministério Público, aí ele pode passar por atendimento no CREAS, aí chega no Judiciário, ele vai ser ouvido pela equipe técnica do MP, pelo promotor de justiça, se for o caso. Aí vai tudo isso até chegar no Judiciário. E vai precisar fazer o quê? Novamente audiência. E a criança vai falar novamente o que aconteceu com ela. Então, olhem só a quantidade de repetições que ela precisa fazer do relato sobre o abuso sofrido. Então, melhorou? Melhorou, mas ainda não é suficiente. Aí, o que aconteceu? As discussões continuaram e tudo mais, e a gente chegou até a promulgação da lei. E o que a gente pode esperar com ela? Foi estabelecida uma diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial, que o depoimento especial ele vai ser realizado só pela autoridade policial ou autoridade judiciária. A lei determinou a criação de várias especializadas, porque a necessidade de qualificação, de aptidão técnica para lidar com essa matéria, ela não é como qualquer outra. A gente também, a determinação para a criação de polícias especializadas, porque a parte de investigação também tem que receber treinamento, tem que ser qualificada para poder coletar esse relato e ter estrutura de atendimento. Tem a possibilidade de menos violência institucional, o depoimento em um local mais acolhedor, como a doutora Mônica mostrou, até o formato da poltrona que a pessoa senta interfere. Então até esses pequenos detalhes são considerados. Menos contato com o agressor, porque como eu mostrei para vocês antes, apesar dele poder ser retirado da sala de audiência, se ela não se sentisse confortável,
a estrutura montada era que ela ficava frente a frente com o agressor. Não sei se alguém aqui já foi vítima de violência, tipo um assalto. Quase ninguém foi assaltado, eu já fui. E eu não me imagino sentado frente a frente com o cara, não sei o que eu ia fazer. Não sei se eu ia ficar com medo, com vontade de dar uma bicuda nele, não sei. Mas é uma situação no mínimo delicada. Você está frente a frente ali com o seu agressor. E era o que acontecia. Com a edição dessa lei, veio reforçando a necessidade de menor contato ou nenhum contato com o agressor. A possibilidade da produção antecipada de provas. O que isso significa? Vocês lembram do caminho que eu falei? Certo? Conta na escola, conta para o pai, conselho tutelar, CREAS, Ministério Público, polícia, escrivão, delegado, conta no judiciário. O que significa a produção antecipada de provas? É a possibilidade da gente reduzir tudo isso. Ó, vou tentar de novo, vai. Ele é mágico. Então, a gente condensa tudo isso em um único momento. Mas aí você pode questionar, tá, mas como é que o réu vai se defender disso? Como é que ficam as garantias constitucionais do réu? Ampla defesa, contraditório, qual é a validade dessa prova para a juíza chegar depois e dar uma condenação? Como é que funciona? Bom, a gente reúne todo mundo, segue o procedimento lá do CPC, de produção antecipada de provas. Aí reúne o investigado, a pessoa que vai prestar o depoimento, o seu defensor, o Ministério Público, o juiz, secretário de audiência, todo mundo. Então segue todos os procedimentos sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório para produzir essa prova e tornar desnecessária toda essa repetição desse relato. Depois isso aqui é juntado no processo criminal e ele já vai servir como uma prova para o julgamento, para sentenciar o processo depois e dizer se a pessoa é culpada ou é inocente. Então a gente tem menos repetição, tem a definição de um protocolo de atendimento e também tem o fortalecimento da rede, porque lá vem reforçando o sistema de garantia de direitos. Agora, quais são os principais desafios para essa implementação? Alguém tem alguma ideia do que seja? Já foi falado aqui um pouquinho. Olha a cola aí. Os principais desafios, estrutura física. Por que estrutura física? Nenhuma ideia do porquê estrutura física? Porque para a gente fazer isso aí, o que a gente precisa? Precisa de grana, né? Como é que está a situação financeira do nosso país? Tá boa? Tá ruim? Tá escrota, né? Aí vocês imaginem, comprar computador, comprar câmera, comprar microfone, precisa de uma outra sala, precisa de mesa, precisa de cadeira, precisa pintar, precisa poltrona, precisa brinquedo, precisa decoração, precisa de capacitação técnica. Tanto precisa pegar os profissionais de nível superior, bora capacitar para fazer o depoimento. Bora fazer capacitação para as pessoas conhecerem a lei. Bora fazer mais isso, tudo isso é dinheiro. Estrutura física, capacitação. Então, na minha opinião, esses são os dois grandes principais desafios para a implementação, tá, dessa lei. Principalmente do ponto de vista financeiro, porque muita força de vontade a gente tem uns projetos muito bonitos espalhados pelo Brasil. Mas vocês imaginem um estado, como o estado do Pará. Atualmente a gente tem 144 municípios. O Poder Judiciário, ele está apenas em 114 deles. Vocês imaginem só, a gente nem conseguiu chegar no estado inteiro ainda. Imagina a gente conseguir equipar 144 municípios com sala de depoimento especial. Vocês imaginem só a gente criar departamentos especializados da Polícia Civil para lidar com essa matéria. A gente construir essas salas dentro da Polícia Civil, que vai receber esse atendimento, que vai receber essa criança. É muito complicado, é muito delicado, é muito desafiador. Mas, vocês viram, a gente estava aqui atrás, né? Começou com a criança sendo objeto, ela não tinha voz dentro do processo, aí ela deu um passinho,
passou a ser reconhecida como um sujeito de direitos. Aí ela deu outro passinho, veio para a sala de audiência, começou a participar da produção da prova e tudo mais, passou a ter voz. Aí ela veio para cá para o depoimento especial. E agora a gente está com a promulgação da lei, com a escuta especializada e depoimento especial. Então a gente está caminhando. Está perfeito? Está muito longe disso, mas já evoluiu bastante, certo? Então isso é para que a gente continue trabalhando, continue prosseguindo. Alô? Bom, pessoal, para a gente finalizar, já caminhando aqui para o final, para liberar vocês para poderem almoçar, eu gostaria de contar sobre 2 projetos. Um, inclusive, ele vai abrir novamente esse ano. Quem tiver aptidão para escrever, a inscrição é gratuita e vocês ainda podem ganhar uma viagem para o Rio de Janeiro. É bem legal. É o prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Patrícia Scioli era uma juíza muito ativa e ela foi vítima de violência, ela foi assassinada. E em homenagem a ela, a Associação de Magistrados do Rio de Janeiro criou esse prêmio, Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Então, todos os anos, eles abrem inscrição para artigos científicos e tem a possibilidade do primeiro lugar receber R$15 mil, o segundo lugar recebe 10, o terceiro recebe 5 e ainda ganha passagem e hospedagem, tudo pago para o Rio de Janeiro para ir para a cerimônia e entrega da premiação. Esse prêmio, eu tive a oportunidade de participar no passado, fui terceiro colocado, fui para o Rio de Janeiro, top. E eu falei sobre o caso das balseiras, né, sobre a questão de exploração sexual que acontece. Sobre a exploração sexual que acontece na região e tudo mais, e foi um trabalho bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade e quiserem ler um pouquinho sobre ele, é só jogar o caso das balseiras e tudo mais. Saiu no site da UFPA, saiu na RBA, saiu na mídia local. E o outro é um projeto que é lá do... Alguém aqui é do Acará, ou conhece o Acará, região do Baixo Acará? Vocês já ouviram falar na comunidade Cruzeirinho? Sim? Tem uma escola municipal lá, né? Uma comunidade que vai, terra batida, é ramal, e vai até a 4ª série, se eu não me engano, do ensino fundamental. E tinha uma situação lá muito preocupante, porque tinha a escola municipal, tinha professor, mas alguns pais estavam com dificuldade para adquirir itens básicos para essas crianças continuarem na escola, como caderno, caneta, lápis, apontador, borracha. Aí um grupo de amigos resolveu se reunir, porque era engraçado, porque na confraternização de final de ano sempre dava problema, né? O pessoal ia se reunir. Qual é o valor do presente? É 50, 70, 100, não sei o quê. Mas sempre saía alguém reclamando. Poxa, deu uma bolsa bacana ali e tal, e recebi um jogo de talher, sei lá, uma meia, um jogo de meia. Sempre saía alguém reclamando. O que a gente resolveu fazer? A gente tomou conhecimento dessa realidade e disse assim: pessoal, bora definir o valor, bora fechar aqui o grupo, a gente junta e vai comprar esse material escolar no atacado e vai entregar os kits escolares para essas crianças. Essa vai ser a nossa confraternização, a gente vai fazer uma festinha lá na escola e embora para lá. A gente começou isso em 2014, começou atendendo 20 crianças, a gente continuou fazendo, 2015, 2016, 2017, vamos fazer em 2018 também. Ao longo desses 4 anos a gente já atendeu 170 crianças, então além de garantir que as crianças permaneçam na escola, que elas não saiam de lá pela falta de material, a gente ainda tornou a escola mais interessante, porque outras crianças do entorno, que também tinham essa dificuldade de material, começaram a procurar a escola, porque lá tinha um material para ela poder estudar. Então, eu deixo aqui o convite para vocês, quem quiser participar. Isso é um projeto voluntário que eu coordeno, funciona lá em Belém, e em dezembro a gente vai para fazer a entrega, beleza? Esses aqui são os meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato, alguma coisa assim, Facebook, Instagram,
YouTube. Eu também faço esse meu jeito mais despojado, assim, porque eu não gosto muito do empavulamento jurídico, sabe? De falar muito difícil, para as pessoas não entenderem e tudo mais. Então, voluntariamente, eu faço, digamos assim, a tradução de alguns temas jurídicos que podem ser muito úteis, tanto para a vida do cotidiano de vocês, quanto para a atuação profissional também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, não é nada muito produzido, eu pego meu celular, gravo em selfie mesmo assim, mas é bem bacana, eu me divirto e eu me sinto muito bem também por estar contribuindo com todo mundo. Para a gente finalizar agora, de verdade mesmo, de verdade verdadeira, eu quero muito agradecer o convite, né? Você entrou em contato comigo, Francis, muito obrigado. Marcelo, fui muito bem recebido aqui. Conheci pessoas muito divertidas também ontem, figuraça ali, lá na Cultural. A Juliana Nobre aqui está presente ainda, se eu não me engano. Secretária de Assistência Social e a secretária adjunta, Aldete Pantoja. A secretária de Educação, a Ivana Ramos. E o Sargento Salles, que eu descobri que tem um projeto muito bacana da Polícia Militar aqui também, né? Que vai nas escolas, ministra palestras e tudo mais. Oi? Não entendi. Pode ligar a luz? Vocês podem ligar a luz, acabei esquecendo. Então, quero agradecer muito, gostei muito de conhecer a cidade. Ainda estou meio perdido aqui pelas ruas e tal, mas a gente vai pedindo informação, vai se achando. E me coloco à disposição também para perguntas, quem quiser bater papo depois, beleza? É isso aí, pessoal, muito obrigado. Um abraço.